saudá-los também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos deste capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Se você observar aí ao seu lado alguém sem Bíblia, compartilhe também com essa pessoa a Escritura para que todos possam observar o que diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, nós queremos nesse instante te dar graças pela tua palavra, porque agora podemos contemplá-la, podemos observá-la, e sabemos que essa palavra, por ter sido inspirada pelo Senhor, é viva, é eficaz, e de fato pode penetrar em nossa mente, em nosso coração. E queremos nessa noite, ó Deus, te pedir que o nosso coração seja um terreno fértil, no qual a tua palavra venha produzir frutos para a glória do Senhor. Portanto, edifica o teu povo aqui essa noite, fala com cada um em nome de Jesus. Não apenas pela chamada externa, mas também interna, que o Espírito Santo atue em cada coração, pois só o Senhor de fato pode atuar nessa área. É assim que nós oramos, confiando em crendo em tua ação soberana e em tua graça sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em nossa vida nós adotamos referenciais. Mesmo que você nunca tenha pensado em adotar um referencial, mesmo que você nunca tenha posto num papel ou na tela de um computador quem é o seu referencial, mas se você parar para pensar, você tem alguém em sua vida que você admira. Pode ser um parente, pode ser um tio, pode ser um avô, seu pai, seu irmão, ou até mesmo alguém que não seja seu parente, mas uma pessoa que você olha assim e diz: admiro aquela pessoa, e a vida dela, o que ela faz, como ela age, serve de referencial para mim. Nós fazemos isso, quer profissionalmente, quer em nossa família, nós adotamos referenciais, mesmo quando não percebemos isso. Certamente, quando eu comecei a falar sobre isso, você aí pensou em alguém que você tem como referencial, alguém que você admira e que você busca minimamente ou ao máximo imitar. Se isso é uma necessidade que temos, porque de fato precisamos seguir bons exemplos, afinal de contas nós não nos bastamos, precisamos saber onde estamos pisando, e é inteligente pisar nas marcas que outros já passaram e deixaram. Também como igreja é necessário fazermos isso. É necessário adotarmos referencial para saber de fato, como igreja, o que queremos ser e para onde estamos caminhando. E a melhor maneira de fazermos isso, irmãos, é observarmos a palavra do Senhor, para que assim possamos observar um texto que revela uma igreja e que assim possamos ter segurança para em nossa caminhada também glorificar o Senhor, tal como a igreja aqui descrita. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos uma igreja sendo descrita muito importante. Quem sabe a mais importante em seu tempo, a igreja de Antioquia. Uma igreja missionária, a igreja que foi fundamental para a realização da chamada primeira viagem missionária, quando os cristãos, de forma deliberada e não por causa da perseguição, saíram para pregar o evangelho. Os cristãos de Antioquia tornaram-se igreja quando ouviram o evangelho que foi a eles pregado de forma regular
receberam instruções na fé e nomearam líderes. E essa igreja, portanto, é uma igreja viva em sua época, uma igreja madura em sua época, que serve então de modelo para a nossa igreja hoje. Afinal de contas, como eu falei, é sempre sábio observar bons exemplos para que possamos então seguir e pisar nas marcas outrora deixadas. Portanto, observando esse texto, um texto simples, mas que traz para nós profundas lições, nós vamos observar as marcas de uma igreja modelo, para que nós busquemos pôr em prática em nossa igreja. Para que nós observemos, avaliemos se de fato estamos caminhando assim, como a palavra do Senhor orienta. As marcas de uma igreja modelo. E a primeira marca que essa igreja de Antioquia apresentava, e nesse texto apresenta, que para nós é uma marca bastante importante, que deve ser perseguida, afinal de contas, aqui é uma igreja modelo. A primeira marca é comunhão a despeito das diferenças. Essa é a primeira marca. Comunhão a despeito das diferenças. Onde está isso? No versículo 1, e eu peço que você novamente observe comigo o versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então nós estamos vendo que essa igreja era a igreja de Antioquia, uma das mais importantes no mundo de sua época, no primeiro século, no início da igreja, a chamada igreja primitiva. E essa igreja era importante porque tinha marcas fortes, marcas fundamentais, que a tornou de fato exemplo, modelo a ser seguido. Lógico, não era uma igreja perfeita, porque não existe perfeição do lado de cá. Porém, era uma igreja que praticava marcas e que para nós serve como exemplo. E a primeira marca, irmãos, aqui que nós percebemos, é exatamente que aqueles irmãos daquela igreja viviam em comunhão. E nós percebemos isso a partir do texto que nós observamos, sobretudo no versículo 2, onde diz que aqueles irmãos serviam juntos, aqueles irmãos jejuavam juntos, aqueles irmãos oravam juntos. Viviam, portanto, em comunhão. Tudo o que faziam, faziam juntos. Serviam juntos, jejuavam juntos, oravam juntos. E a partir dessa ação, e a partir dessa comunhão, que o Espírito Santo opera, que o Espírito Santo age, então manda separar Barnabé e Saulo para a obra a qual o Espírito Santo havia chamado. E, de fato, irmãos, a comunhão é uma das marcas mais importantes de uma igreja. Porque sem comunhão, uma igreja está fadada a morrer. Sem comunhão, uma igreja está fadada a fracassar. Por isso, irmãos, que todas as vezes que a igreja é mencionada no livro de Atos, todas as vezes a comunhão é destacada, todas as vezes a comunhão é ressaltada. Por exemplo, Atos 2:42, por exemplo, Atos 4, versículos 32, também. A comunhão é destacada. Agora, o que é interessante é que nessa época em que Atos foi escrito, primeiro século, chamado de Igreja Primitiva, a era apostólica ainda estava em voga. Os apóstolos estavam vivos. A era apostólica estava valendo. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. Mortos eram ressuscitados, pessoas eram curadas. Mas veja que quando o autor sacro vai falar sobre a igreja, ele não dá tanto destaque para os milagres. Ele não dá tanto destaque para os sinais maravilhosos, embora ele os narre, mas ele diz que a comunhão, de fato, era importante e fundamental. Porque, irmãos, do que adianta sinais e maravilhas no meio de um povo dividido? Do que adianta milagres se, de repente, aquelas pessoas que os operam estão divididas? É interessante que a história conta que a igreja crescia à medida que as pessoas que não faziam parte da igreja olhavam para a igreja e diziam assim: veja como eles se amam. Olha como eles estão unidos. Não era assim: olha os sinais que estão fazendo. Vejam as maravilhas que estão operando. Olha os prodígios que estão fazendo. A história diz: olha como eles se amam. Olha como eles estão unidos. E aí, irmãos, esse é uma marca que nós precisamos buscar em nossa comunidade.
de fato, comunhão. Aí você pode dizer assim, pastor, mas naquela época era muito fácil. Comunhão naquela época era tranquilo, não existia diferença. Hoje a gente vive num mundo globalizado. Hoje a gente vive num mundo cheio de oportunidades. Cada um busca uma coisa, cada um busca uma área, cada um busca algo a fazer. As diferenças são muito grandes. Nessa igreja não havia diferença. Será que não havia? De fato, irmãos, havia. Perceba que o versículo 1 que nós lemos nos mostra que naquela igreja, naquela comunidade, havia vários homens, profetas e mestres. E esses homens eram diferentes uns dos outros, e muito diferentes. São mencionados 5 líderes, nós já vimos o nome deles. Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E alguém tratando sobre esses 5 aqui diz o seguinte: os 5 líderes mencionados simbolizam a diversidade étnica e cultural de Antioquia. Os 5 líderes mencionados simbolizam a diversidade étnica e cultural de Antioquia. Por quê, irmãos? Porque Barnabé, como o texto diz, que nós vamos conhecer, aliás, em outros textos, era judeu. Simeão era africano. Como assim, pastor africano? Como é que sabe que era africano? Porque o texto diz que ele tinha por sobrenome Níger. E essa palavra Níger é uma referência à cor de Simeão. Simeão, o negro. Simeão era africano. Lúcio era outro africano. Ele era de Cirene, norte da África. Manaém, Colasso de Herodes. É o sobrenome dele? Não. Colasso de Herodes significa Manaém era irmão de leite de Herodes. Portanto, Manaém ela tinha conexões com a aristocracia e com a corte. E, por fim, Saulo, cidadão judeu e também romano. Percebe, irmãos, que aqueles irmãos, que aquela igreja que tinha esses homens como profetas e mestres, ou pelo menos esses foram os mencionados aqui, eram pessoas completamente diferentes umas das outras. No entanto, essas pessoas estavam, segundo o versículo 2, servindo juntas, jejuando juntas, orando juntas. Por quê? Porque eles mantinham comunhão a despeito das diferenças que ali existiam. Existia diferença étnica, cultural, racial, nível intelectual. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Saulo, era um homem muito inteligente, um homem gabaritado, discutiu com os filósofos, Atos capítulo 17, os epicureus e estoicos. Era um homem realmente de muita sabedoria. Aqui nós temos pessoas variadas. No entanto, essa diferença não foi barreira para que essa igreja tivesse de fato uma comunhão. Eles estavam juntos, eles permaneciam juntos, eles serviam juntos. A igreja de Antioquia era uma igreja de portas abertas. Era uma igreja de portas abertas às pessoas. Pessoas eram bem-vindas. E ali, naquela comunhão, estava testificado que, de fato, eles eram igreja do Senhor. Portanto, irmãos, a comunhão é a marca essencial de uma igreja modelo e de uma igreja viva, porque sem comunhão não há vida. O império dividido contra si mesmo não vai subsistir. Aplicando para a nossa realidade, precisamos dessa comunhão. Precisamos perceber as diferenças entre nós e respeitá-las. Alguém já disse assim, em coisas essenciais, unidade. O que é essencial, irmãos? É a nossa fé. Eu creio que Jesus Cristo é Deus e é homem. Você tem que crer que Jesus Cristo é Deus e é homem. Isso é essencial. Nisso nós não vamos abrir mão. Nisso nós não vamos discutir. Em coisas essenciais, unidade. Mas tem coisas que não são essenciais. E aí o autor da frase diz assim, nas coisas não essenciais, liberdade. Talvez para você ache que eu deveria estar agora de gravata. Eu acho que não. É essencial? Não. Liberdade. Não estou escandalizando, espero, minha roupinha bonitinha, espero não estar escandalizando ninguém, mas nós não podemos transformar isso em algo essencial a ponto de trazer um conflito, porque tem coisas que não são essenciais. Nisso,
liberdade. A autor da frase diz: nas demais coisas, caridade, ou irmandade, ou fraternidade. Então, repetindo, nas coisas essenciais, unidade. Vamos ter unidade naquilo que é essencial. Não vamos negociar as verdades bíblicas. Não vamos negociar o que de fato é essencial à nossa fé. Mas o que não é essencial, irmãos? Liberdade. Se não escandaliza, se não vai contra Cristo, liberdade. Um gosta de vestir vermelho, outro gosta de vestir preto, outro gosta de vestir azul. Liberdade. Mas nas demais coisas, ou em todas as coisas, lembremos, fraternidade, nós somos irmãos. Nós não podemos, irmãos, a descuidar da comunhão por conta de coisas, muitas vezes, pequenas. Precisamos, como igreja, ter como referencial uma igreja que tinha comunhão a despeito das diferenças. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Como alguém disse, como os mais velhos dizem assim, olha para a mão, 5 dedos, mesma mão, mas os dedos não são iguais. Todos são diferentes. Que essa igreja, de fato, tenha comunhão, viva em comunhão, a despeito das diferenças. Uns vão saber mais, outros vão saber menos. Vamos ter paciência com aqueles que sabem menos. Vamos ter paciência com quem está chegando. Vamos ter paciência com aquele que está ainda no processo de conversão. Ah, pastor, mas a conversão não é um ato? Não, a conversão não é um ato. A regeneração não é um ato, mas a conversão, você precisa cada dia se converter. É o que nós chamamos de santificação. Então é comum no processo inicial alguém de repente fazer alguma coisa que você, como um crente já experiente, não concorda. Vai fazer o que? Vai descartar essa pessoa? Não. Acolha. Ensina com o teu exemplo, seja referencial para ela, para que ela possa olhar para a sua vida e dizer assim, eita, realmente isso não cabe mais para mim como crente. Isso não cabe mais para mim como alguém que vem para a igreja. Realmente, não cabe. Vamos buscar, irmãos, comunhão, a despeito das diferenças. Aqui estava um grupo totalmente heterogêneo, pessoas diferentes, no entanto, estavam juntas. Servindo, jejuando, orando. E nessa comunhão, o Senhor opera e diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo. Mas, em segundo lugar, a segunda marca de uma igreja modelo é exatamente o serviço constante ao Senhor. Onde está isso? Está no versículo 2 que nós já lemos. Nós vamos ler novamente. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então nós estamos vendo as marcas de uma igreja modelo. A igreja de Antioquia era uma igreja modelo, foi uma igreja forte, uma igreja referencial na sua época, em sua época. E nós precisamos observar o porquê para colocar em prática em nossa vida hoje, em nossa igreja hoje. Nós já vimos que eles tinham comunhão a despeito da diferença ali existente. Em segundo lugar, eles serviam constantemente ao Senhor. Nós vimos que esses líderes eram diferentes, nós já mencionamos isso. Porém, eles serviam constantemente ao Senhor. É interessante que naquela igreja havia profetas e mestres, é isso que vai dizer no versículo 1. E qual era a função desses homens? Explanar as Escrituras, tratar da tradição acerca de Jesus, explicava os fundamentos do catecismo, e os profetas falavam à congregação por meio de revelações, recebendo então a palavra do Senhor e revelando ao seu povo. Ou seja, existia serviço para esses homens. Eles eram líderes, mas eles também trabalhavam. Líderes precisam trabalhar. Líderes precisam ensinar através do exemplo. No reino de Deus, irmãos, a lógica é diferente. Aí fora, quanto mais um indivíduo ascende em sua área, menos ele começa a fazer. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer para ele. Então você aí fora percebe que alguém é importante pelo tanto de pessoas, pela quantidade de pessoas que estão ali servindo.
fazendo aquilo que ele fazia anteriormente, mas porque ascendeu na sua posição, agora não faz mais. Já na igreja não é assim. A igreja não é assim. Quanto mais o indivíduo ascende, mais ele vai ter que servir. Quanto mais o indivíduo ascende, mais tarefa tem para realizar. Profetas e mestres estavam trabalhando, servindo ao Senhor constantemente. Não, eu sou mestre, então não vou servir, não. Ah, eu sou profeta, então não vou jejuar, não. Deixa o jejum para quem não é profeta. Deixa o jejum para quem não é mestre. Não. Profetas e mestres, homens capacitados, descritos aqui nominalmente, juntos servindo ao Senhor. Versículo 2 diz isso. E servindo eles ao Senhor e jejuando. E aqui nesse versículo 2 temos algumas lições a destacar. Primeiro, o serviço aqui era constante. O serviço aqui não foi apenas nesse momento aqui. Não é que eles estavam na expectativa da ação do Espírito Santo em separar dois para a obra e disseram, vamos começar a servir? Vamos começar a servir, vamos começar aqui a servir, vamos começar a jejuar, porque o Senhor está na iminência de chamar dois de nós. Não, pelo contrário. O Senhor chama porque eles estavam servindo. O Senhor convoca porque eles estavam juntos. O serviço era constante, não foi apenas nesse momento. E por que a gente sabe disso, irmãos? Porque no grego, o verbo aí, servindo, está no tempo, no particípio presente que indica uma ação contínua. A nossa confissão de fé diz, falando acerca da Escritura, que nós muitas vezes precisamos observar os originais para tirar alguma dúvida ou para entender o sentido real do texto. Então, aqui em português, para nós não tem muito essa informação, não está tão clara a ideia de servindo eles ao Senhor. Mas no grego, o tempo verbal que Lucas utilizou mostra que, de fato, eles estavam constantemente servindo ao Senhor. Era uma ação contínua, era uma marca daquela igreja. E aí, irmãos, isso remete ao que nós vimos no último domingo, quando nós vimos que Jesus percorria cidades e povoados. E aí nós vimos que também o tempo utilizado ali pelo autor, pelo evangelista, também era um tempo que mostrava uma ação contínua. Ou seja, Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, constantemente saía buscando as pessoas, um ministério itinerante. Esses homens estão imitando Jesus, estão servindo constantemente. Além dessa lição, no versículo 2 ainda temos outra lição. Esse eles aí no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, não é apenas uma referência aos 5. No grego, a ideia que aqui é uma menção a toda a igreja. Esse eles aqui no versículo 2 não é referência apenas aos 5, mas no grego é uma referência a toda a igreja. O comentarista Howard Marshall, ele diz assim, esta interpretação, ou seja, que aqui esse eles é toda a igreja e não somente os 5, se harmoniza com o fato de que, em outros trechos, decisões semelhantes são feitas pela igreja na sua totalidade. E aí a mesma palavra que é utilizada para a igreja na totalidade foi usada aqui. Ou seja, irmãos, serviço constante ao Senhor era uma marca daquela igreja. Segundo essa perspectiva e interpretação, os membros da igreja estavam reunidos para servir, para jejuar, para orar, para fazer a obra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque servir é um ato de adoração. Muitas vezes nós achamos que a adoração é somente cantar. Muitas vezes nós pensamos que a adoração nesse culto se limitou às 4 canções aqui ministradas pelo grupo de louvor ou pelos hinos que nós cantamos. Não, irmãos, isso que vocês estão fazendo agora é adoração. Porque estar atento à palavra e recebendo com alegria, como palavra de Deus, é também serviço ao Senhor. E essa igreja vivia dessa forma, servindo ao Senhor. Um serviço ordinário, ou seja, cotidiano, juntos, orando, jejuando
buscando ao Senhor. E aí, irmãos, é nesse contexto que algo maravilhoso acontece. É nesse contexto do serviço que algo maravilhoso acontece. O Senhor separa dois para a sua obra. E é quando a igreja está servindo ao Senhor, junta, unida, que coisas maravilhosas acontecem. Vou dar um exemplo. Um pastor, ele foi pregar lá na Igreja da Pedra e ele contou uma história. Ele disse que chegou para coordenar um acampamento e esse acampamento tinha várias pessoas, óbvio. E aí ele não sabia quem eram as pessoas e se tinham problemas entre elas. E de repente ele coordenando o acampamento, ele colocou na equipe da cozinha 2 mulheres para trabalhar na cozinha, juntas. E aí, quando ele colocou, passa o tempo, o pessoal vai até ele e diz assim: pastor, misericórdia, o senhor cometeu um gravíssimo erro. Gente, o que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? Que erro foi? O senhor colocou Josefa e Teresa, espero que não tenha nenhuma Teresa aqui, Josefa eu sei que já não tem, mas Teresa espero que não tenha nenhuma não, tá? E se tiver, é mera coincidência eu dizer Teresa. O senhor colocou Josefa e Teresa para trabalharem juntas na cozinha, e elas se odeiam. Pastor, olha, eu não sabia, e já está feito. Resultado, quando deixaram, né? Quando foi no final do acampamento, estavam as duas rindo, juntas, conversando, nem se lembravam mais porque era intrigado uma da outra. Ou seja, irmãos, a história nos mostra que o serviço nos dá oportunidade de experimentar coisas maravilhosas. Servir junto. Você conhece quem está ao seu lado. Você não simplesmente sabe que ele é membro da sua igreja, mas você conhece ele. Você começa a conversar com ele, a trocar experiência, perceber que ele te complementa e que você complementa ele. E que assim o corpo de Cristo é edificado mediante os dons e talentos que nós temos. É no serviço que Deus, de repente, levanta os vocacionados. Ora, aquele ali é um pastor. Como assim? Ele está servindo a igreja. Aquele ali é um presbítero. Aquele ali é um diácono. Aquele ali é uma presidente de SAF. Aquele ali é um presidente de mocidade. Eu não tenho experiência, mas você está se vindo, as pessoas estão te vendo. E vendo o que você está fazendo, o Espírito Santo vai atestando. Ou seja, irmãos, é no meio do serviço que coisas maravilhosas acontecem. Portanto, precisamos, irmãos, servir ao Senhor juntos. Precisamos servir ao Senhor constantemente. Não sejamos uma igreja, não que o somos, mas nunca sejamos uma igreja de atividades simplesmente. E calendário simplesmente. Lógico, tem atividades que são importantes, que estão no nosso calendário, mas que a gente sirva constantemente. Nós temos, durante a semana, visitado pessoas, junto com os diáconos. E aqui de púlpito eu agradeço. Na última sexta, visitamos uma irmã, junto com membros da diaconia, do conselho, da SAF. A igreja trabalhando. Isso é bênção. Isso é maravilhoso. E você precisa fazer o mesmo. Não vamos servir apenas numa programação grande, mas vamos servir constantemente ao Senhor. Isso é bênção para a igreja, é bênção para nós individualmente. Mas, em último lugar, nós estamos vendo as marcas de uma igreja modelo, para que a gente possa, então, observar, ter como referência, como parâmetro, para, de fato, caminhar também, pisando nessas pegadas. Nós já vimos que essa igreja era modelo porque tinha uma comunhão, mantinha comunhão a despeito das diferenças. As diferenças existiam, eram respeitadas. A comunhão falava mais alto. Em segundo lugar, o serviço constante. A liderança servia, as pessoas serviam constantemente ao Senhor. Mas, em último lugar, a última marca dessa igreja modelo, que nós precisamos perseguir como igreja. Não que nós não tenhamos, mas precisamos sempre buscar mais. A última marca é obediência irrestrita. Essa é a última marca apresentada aqui por essa igreja neste texto. Obediência irrestrita. Onde está isso, irmãos? Versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram.
chegamos ao fim do texto. O texto inicia apresentando quem eram os líderes, profetas e mestres. Versículo 2 diz que eles serviam ao Senhor unânimes, constantemente, um serviço ao Senhor. E a partir disso, Deus opera de forma maravilhosa. O Senhor intervém naquela igreja e diz assim, versículo 2, parte B, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, a gente lê assim e a gente pode até perder alguns detalhes. Para aqueles irmãos, talvez não tenha sido tão fácil, não. Lógico, eles obedeceram. O versículo 3 diz que eles obedeceram. Mas veja, existiam coisas ali envolvidas. E que, pensando nisso, destaca ainda mais a obediência deles. Por exemplo, Saulo era o menos experiente desse grupo aqui. Saulo foi o último a ser convertido pelo Senhor desse grupo aqui. E o Espírito Santo diz, separai-me agora Saulo. Isso pode ter apresentado uma dificuldade. Ora, mas Saulo? Será que é isso mesmo que o Espírito Santo falou? Será que é isso mesmo? Será que Saulo é a pessoa mais indicada? Porque Saulo é o menos experiente. Chegou por último. Já quer sentar na janela? Ou talvez alguém pensasse assim, Saulo? Mas será que ele está convertido mesmo? Será que de fato a gente vai investir nesse homem, impor as mãos sobre esse homem para que ele saia por aí viajando, levando o evangelho do reino? Mas será que esse homem está de fato convertido? Porque esse homem era um perseguidor. Esse homem era o inimigo da cruz de Cristo. Será que de fato ele está convertido? Então, perceba, irmãos, que essa ordem aqui não deve ter sido tão fácil para eles obedecerem. Mas eles obedeceram. E aí, um autor comentando essa obediência e o fato de Saulo ser o mais novo, o menos experiente, ele diz assim, entre os veteranos de Antioquia, com admirável modéstia, ele estava contente com o lugar mais inferior. Ele estava contente com o lugar mais inferior, mas ele não fazia parte dos veteranos de Antioquia. Outra lição importante, eles não questionaram a saída de 2 líderes. Gente, espera aí, que história é essa? Saulo e Barnabé? Tudo bem, Saulo é o menos experiente, mas Barnabé não. Não, Barnabé, formado aqui entre a gente, não, Barnabé é nosso. Que história é essa de Barnabé sair agora? Que história é essa de Barnabé aí sair para abençoar outras igrejas? E a nossa igreja? E aqui, o nosso intramuros, como é que fica? E aí, Howard Marshall, comentando esse texto, ele diz assim, muitas vezes tem sido notado como a igreja tinha que se dispor a abrir mão do serviço de 2 dos seus mestres mais destacados por amor à obra de Deus em outros locais. Obediência irrestrita. Estamos, entre aspas, perdendo 2 mestres, mas é em prol do reino de Deus. Pastor, mas qualquer um faria isso. Não vou dizer o nome, não vou dizer o local, não vou dizer como eu soube. Mas, ao longo da minha caminhada, estava presente em uma reunião onde estava se discutindo a plantação de uma congregação em uma outra cidade. E aí o indivíduo que estava nessa reunião disse assim, e o que é que a igreja vai ganhar com isso? Porque, irmãos, plantar a igreja, abrir uma congregação dá trabalho. E muitas vezes a igreja que está plantando, muitas vezes não, sempre a igreja que está plantando tem que investir. Contrata o obreiro, coloca o obreiro lá, vai lá fazer visitas, reformas. Hoje à tarde estivemos eu, presbítero Valdeci, missionária Vilma, estivemos lá na congregação de Arrancação. Estive conhecendo a localidade. E aí pude ver em loco a reforma que foi feita naquela congregação. A reforma. Eu não vi o antes, só vi o depois. Está, 1000 maravilhas.
Investiu-se, gastou-se. Mas nós não podemos pensar assim, arrancação, quantos quilômetros daqui até lá? 14? 14 quilômetros. O que nós vamos ganhar com isso? Investir lá? Por quê? Com qual finalidade? Irmãos, esses irmãos aqui não pensaram nisso. Vamos perder dois dos mais destacados mestres para abençoar outras pessoas, gentis, pessoas que nem fazem parte da igreja. Não, vai ficar aqui com a gente, não vamos abrir mão. Não, irmãos, eles obedeceram ao Senhor de maneira irrestrita. O Senhor orientou, o Senhor conduziu, o Senhor falou, o Senhor chamou, o Senhor mostrou. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos ter que abrir mão de Saulo e Barnabé. Não vamos mais ter junto essas pessoas conosco. Mas, Senhor, eles estão servindo a tua obra. Leva os teus servos em paz. E aí, então, vem o versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí, outro comentarista, o Simon Kistemaker, diz assim: a igreja antioquiense conduziu a cerimônia externa de ordenação de Barnabé e Paulo. O culto de ordenação mostra claramente que os missionários e a igreja estão unidos na obra de missões. Havia unidade entre eles, havia unidade de propósito, não havia disputa de interesses. Eles estavam servindo o Senhor e disseram: olha, vão em paz, a gente impõe as mãos sobre vocês, vão na bênção, vão fazer a obra que o Espírito Santo está chamando. Estamos, de fato, obedecendo à vontade e à ordem do Senhor. Irmãos, obedecer nem sempre é fácil, eu sei disso. Se é uma coisa que eu tenho aprendido é que obedecer a Deus e a direção de Deus nem sempre é fácil. Mas nós precisamos confiar naquele que nos ordena. Nós precisamos confiar que aquele que nos manda fazer algo ou abrir mão de algo sabe de fato o que é melhor para nós. Como igreja, temos essa marca, obediência irrestrita ao Senhor. O Senhor direciona pela palavra, falando aos nossos corações, mediante a revelação, direciona, mostra, Senhor, qual é a tua vontade para a nossa igreja. Ah, Senhor, chegou num ponto que é difícil, mas, Senhor, é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está orientando. Dá-nos a graça de te obedecer, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Essa igreja era uma igreja modelo, porque demonstrou uma obediência irrestrita. Portanto, irmãos, concluindo, olhando para a Escritura, olhando para o exemplo da igreja de Antioquia, busquemos, irmãos, para a nossa igreja as mesmas marcas. Volto a dizer, não que nós já não a tenhamos. Não que nós já não a tenhamos. Pense bem nisso, preste atenção nisso. Não que nós já não a tenhamos, mas diante do que o Senhor nos falou essa noite, busquemos ainda mais. O quê? Comunhão a despeito das diferenças. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Liberdade naquilo que não é essencial e, acima de tudo, amor ao próximo, segundo o mandamento do Senhor. Tenhamos também, irmãos, serviço constante ao Senhor. Várias oportunidades, ministérios. Temos agora o acampamento. Ótima oportunidade para você se engajar, para você servir. Chegue aí perto de Adiele, chegue perto de Natasha, chegue perto desses irmãos queridos aí e pergunte assim: onde é que eu posso me engajar? O que é que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada, mas o que é que eu posso fazer? Você sabe fazer alguma coisa? Serviço constante ao Senhor. E quando passar o acampamento, pastor, o que é que eu faço? Continuo servindo. Terça-feira, culto de oração. Vamos servir ao Senhor orando? Quinta-feira, culto de doutrina. Vamos servir ao Senhor aprendendo a sua palavra? Teremos visitas durante a semana. Vamos servir ao Senhor. E por fim, irmãos, obediência irrestrita àquilo que o Senhor nos direcionar.
vamos confiar em sua soberania, vamos descansar em sua graça. Agora, sabe como tudo isso começa? É com um congresso para discutir esses temas, é com uma conferência para trazer um preletor mais de renome para que ele possa falar isso de forma ainda mais clara. Não, isso começa agora, isso começa hoje, isso começa com você. Você que é membro dessa igreja, você que é membro dessa igreja, ponha isso em prática. Você, pastor, mas uma andorinha só não faz verão. No reino de Deus, a pequena semente se transforma numa grande árvore. Faz sim, faça você a diferença. Pastor, mas eu não sou da igreja, eu não sou membro da igreja, eu não sou crente. Entregue sua vida a Jesus. Porque, de fato, você só pode experimentar essa realidade de comunhão com Deus, de obediência a Deus, de uma vida com um propósito, de serviço a Ele, se você tiver Cristo em seu coração. Entregue sua vida ao Senhor, para que assim você possa também fazer parte do seu povo, e assim servi-lo, e assim obedecê-lo, e assim viver para a sua glória. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos nesse instante dar graças pela Tua palavra, porque nos mostra um exemplo de uma igreja que não era perfeita. Longe disso, porque como bem fala os nossos símbolos de fé, não existe igreja perfeita. Existe igreja mais pura, existe igreja menos pura. Aqui temos uma igreja pura. Uma igreja de fato importante em sua época, importante em seu contexto, e importante não por ela em si, mas importante pela maneira como ela se relacionava com o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Uma igreja que buscava comunhão, a despeito das diferenças, cumprindo assim o que Cristo nos diz para fazer, amar o nosso próximo, tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratados. E, de fato, eles respeitavam as diferenças e estavam unidos, unânimes. Uma igreja que servia ao Senhor constantemente. Uma igreja que obedeceu ao Senhor, mesmo uma ordem difícil, uma orientação complexa para aquele momento, mas uma igreja que confiou e obedeceu a Ti. Obrigado porque o Senhor deixou para nós este exemplo, não simplesmente para que nós olhemos para o passado, olhemos para esse relato e fiquemos no passado, lamentando, quem sabe, por não termos feito parte dessa igreja. Não é essa a intenção da Tua palavra. A intenção é que hoje vivamos as verdades aqui trazidas e apresentadas. Então abençoa a nossa igreja, abençoa essa igreja, abençoa a sua liderança, abençoa os irmãos que não fazem parte da liderança, mas que são sim importantes. Ninguém é maior do que ninguém aqui. Abençoa-nos nesse sentido para que nós estejamos juntos, em comunhão, recebendo pessoas que o Senhor tem mandado para cá. Que essa igreja seja uma igreja acolhedora, que não negocie o essencial, mas que seja uma igreja acolhedora. Ajuda-nos, ó Deus, a servir ainda mais o Senhor. Aquilo que temos de forte nessa igreja, fortalece ainda mais. E aquilo que de repente temos deixado a desejar, dá-nos, ó Deus, a graça de agora começarmos a caminhar a partir, ó Deus, da orientação do Senhor. E dá-nos, ó Deus, uma obediência submissa à Tua palavra. Para isso, ó Deus, revela mais e mais a Tua vontade, mais e mais o que o Senhor quer dessa igreja. Faz-nos entender, ó Deus, que estamos em São Bento do Una, não simplesmente por obra do destino, ou porque foi plantada aqui, mas nos faz entender que estamos em São Bento do Una com um propósito maior, que o Senhor plantou essa igreja, para que em São Bento ela venha ser bênção. Que a gente possa entender de fato o propósito maior para as nossas vidas, o propósito maior para essa igreja. E assim, ó Deus, fazer diferença para a glória do Senhor, sempre em observância à Tua vontade, em observância à Tua orientação. É isso que eu te peço, é isso que eu te oro. E aquelas pessoas, ó Deus, que não fazem parte da igreja, quer dessa igreja ou de qualquer outra igreja, que nessa noite o Senhor esteja tocando em seus corações, que o Senhor as salve, que o Senhor faça entender que somente com Jesus Cristo elas terão uma vida de propósito, de comunhão contigo, de serviço ao Senhor, e que somente em Cristo poderão obedecer a Ti, porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz de fato entender que a Tua palavra deve ser crida e obedecida. Então faz isso,
Que nessa noite também haja salvação para a glória do teu santo nome. É assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma semana debaixo da tua presença, debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção. Abençoa os nossos serviços, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso ministério e que em tudo venhamos glorificar o teu santo nome. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.